Existe um momento na vida em que a alma cansa de sobreviver. Um ponto silencioso, quase invisível, em que você percebe que não nasceu para viver apertado, limitado, esperando sobras do mundo. Esse vídeo começa exatamente nesse ponto, porque continuar sendo fraco não tem nada a ver com humildade, e prosperar não tem nada a ver com ganância, tem a ver com consciência, tem a ver com energia. Tem a ver com a decisão interna de parar de aceitar menos do que você foi criado para viver. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso com clareza, mas a fraqueza não é falta de força física, nem falta de inteligência. A verdadeira fraqueza nasce quando você se desconecta do próprio poder interno, quando passa a vibrar medo, escassez, dúvida, comparação. E toda vez que isso acontece, você fecha portais invisíveis que poderiam estar abertos agora, para dinheiro, oportunidades, crescimento e abundância real. Existe uma lei silenciosa que governa tudo o que entra e sai da sua vida. Ela não responde ao que você deseja, ela responde ao que você vibra. Pessoas prósperas não são apenas aquelas que trabalham duro, mas aquelas que aprenderam a sustentar uma frequência interna elevada, mesmo quando tudo ao redor tenta puxá-las para baixo. Prosperidade começa dentro, como um campo energético que antecede qualquer manifestação material. Enquanto você escuta essas palavras, algo importante acontece. Seu cérebro começa a sair do modo automático. Sua mente desacelera o ruído externo e passa a ouvir uma verdade mais profunda. Você não está aqui por acaso. Existe um alinhamento acontecendo agora entre a sua atenção, a sua energia e uma decisão que pode mudar completamente a forma como você se relaciona com dinheiro, sucesso e abundância. Imagine por um instante que a sua vida financeira não é um castigo, nem um teste eterno, mas um reflexo exato do nível de permissão que você se dá para receber. Receber sem culpa, receber sem medo, receber sem a sensação de que prosperar é errado ou perigoso. Muitas pessoas sabotam a própria abundância porque, em algum nível, aprenderam que crescer dói, que ter dinheiro afasta pessoas, que prosperar gera inveja. E assim, inconscientemente, continuam pequenas para se sentirem seguras. Mas segurança não mora na escassez. Segurança mora na expansão. Quando você eleva sua vibração, você não apenas atrai dinheiro, você atrai clareza, firmeza, respeito próprio e decisões mais inteligentes. O universo responde a quem se posiciona internamente como alguém que está pronto para receber mais. Este vídeo não é sobre motivação vazia. É sobre realinhamento energético. É sobre atravessar um portal interno, onde você deixa para trás a identidade de quem apenas sobrevive e assume a postura de quem constrói, sustenta e multiplica. Cada palavra aqui foi pensada para conversar diretamente com a parte da sua mente que cria padrões, hábitos e crenças. Aquela parte que decide se o dinheiro flui ou trava, se a abundância se aproxima ou se mantém distante. Se em algum momento você sentir que essas palavras fazem sentido profundo, que algo dentro de você desperta ou se reconhece nelas, permita-se permanecer, permita-se ir até o fim desse processo. E se fizer sentido para você, demonstre isso de forma simples, fortalecendo essa energia, curtindo este vídeo, deixando um comentário com a palavra prosperidade e se inscrevendo no canal para continuar caminhando nessa mesma frequência.
A partir daqui, cada parte deste conteúdo vai dissolver camadas de mentalidade fraca, crenças limitantes e padrões energéticos que mantêm pessoas presas a ciclos repetitivos. Não existe transformação sem consciência e não existe abundância sem alinhamento interno. Este é o início de uma virada silenciosa, profunda e poderosa. Respire com atenção. Sinta seu corpo. Sinta sua mente presente. Algo novo já começou. Quando a mente começa a despertar, ela percebe algo desconfortável, porém libertador. Grande parte da sensação de fraqueza não veio de falta de capacidade, mas de condicionamento. Desde cedo, muitas pessoas aprenderam a encolher os próprios desejos para caber em expectativas alheias. Aprenderam a confundir prudência com medo, humildade com escassez, espiritualidade com renúncia ao conforto e à prosperidade. Esse aprendizado cria um campo energético pesado, lento, repetitivo, onde o dinheiro até tenta se aproximar, mas encontra barreiras invisíveis. A energia da fraqueza não se manifesta apenas na falta de dinheiro. Ela aparece na procrastinação, na dificuldade de dizer não, na sensação constante de esforço excessivo para pouco retorno. É um padrão vibracional que comunica ao universo a mensagem errada, como se você dissesse silenciosamente que não está pronto para sustentar mais, que não sabe lidar com a abundância ou que prosperar pode ser perigoso. O universo não julga essa mensagem, ele apenas responde. Prosperidade não entra onde existe conflito interno. Quando uma parte de você deseja crescer e outra teme crescer, o resultado é estagnação. E essa estagnação, com o tempo, se disfarça de normalidade. A pessoa passa a chamar sobrevivência de estabilidade, aperto de realidade, limitação de destino. Mas isso não é destino, é padrão energético repetido. Existe um ponto crucial que separa pessoas que vivem lutando financeiramente daquelas que constroem abundância de forma consistente. Esse ponto é a relação interna com o próprio valor. Quem não reconhece o próprio valor, vibra dúvida. Quem vibra dúvida, atrai situações que reforçam essa dúvida. O dinheiro é extremamente sensível à vibração de merecimento. Ele flui para quem se sente capaz de administrar, multiplicar e sustentar. Quando você começa a mudar sua vibração, não é o mundo externo que muda primeiro, é a sua percepção. Você passa a enxergar oportunidades onde antes só via obstáculos. Conversas começam a ter outro peso. Ideias surgem com mais clareza. Intuições ficam mais nítidas. Não porque algo mágico aconteceu fora, mas porque o seu campo interno se reorganizou. Imagine sua energia como um ambiente. Se esse ambiente está carregado de medo, pressa, comparação e insegurança, a abundância não se sente convidada a permanecer. Mas quando você limpa esse ambiente, quando decide abandonar a identidade de quem vive, se defendendo da vida e assume a postura de quem constrói, tudo começa a responder de forma diferente. Essa construção começa com uma decisão silenciosa, porém firme. A decisão de não se diminuir mais para ser aceito. A decisão de não rejeitar oportunidades por medo de errar. A decisão de parar de tratar dinheiro como um problema e começar a tratá-lo como uma ferramenta neutra que amplia quem você já é. Dinheiro não corrompe, ele revela. E quando uma pessoa vibra consciência, o dinheiro se transforma em expansão, impacto e liberdade. Ao atravessar esse entendimento,
você começa a sair do campo da reação e entra no campo da criação. Pessoas fracas reagem à vida. Pessoas prósperas criam direções. Elas entendem que pensamentos são sementes, emoções são fertilizantes e ações são movimentos que ativam portais. Cada escolha alinhada abre um novo caminho energético, mesmo que ainda não seja visível. Permita que essa verdade se assente. Não existe prosperidade sem posicionamento interno. Não existe abundância sustentada sem identidade forte. E essa identidade não nasce de fora. Ela é construída agora, na forma como você escuta, sente e absorve essas palavras. O processo já está em andamento. Respire novamente. Sinta a expansão acontecendo de dentro para fora. O próximo passo aprofunda ainda mais essa mudança. Existe uma diferença sutil, porém decisiva, entre desejar prosperidade e estar energeticamente disponível para ela. Muitas pessoas afirmam querer abundância, mas internamente ainda sustentam a identidade de quem espera permissão, aprovação ou segurança absoluta antes de avançar. Essa espera cria um atraso vibracional. A energia da prosperidade não responde à hesitação, ela responde à clareza interna. Quando você sustenta uma vibração de força, seu corpo responde de forma diferente. Sua postura muda, seu tom interno muda, suas decisões passam a carregar mais convicção. O universo lê esses sinais com extrema precisão. Ele entende quando alguém está apenas sonhando e quando alguém está pronto para sustentar uma nova realidade. É nesse ponto que portais começam a se abrir de maneira quase imperceptível, mas extremamente consistente. A fraqueza não está no erro, está na paralisia. Pessoas que permanecem fracas evitam agir porque confundem ação com risco. Pessoas prósperas entendem que o maior risco é permanecer estagnado. Elas agem mesmo com medo, ajustam a rota no caminho e aprendem enquanto avançam. Essa dinâmica cria um campo de movimento contínuo, e movimento é um dos maiores atratores de abundância. Toda manifestação começa como um comando interno, um pensamento repetido, uma emoção sustentada, uma imagem mental alimentada com frequência. Quando você começa a visualizar sua vida com mais liberdade financeira, quando sente a tranquilidade de contas pagas, escolhas conscientes e crescimento constante, seu sistema nervoso se adapta a essa possibilidade. O que antes parecia distante começa a parecer possível, depois natural, depois inevitável. Mantras não são frases vazias. Eles são códigos vibracionais. Quando repetidos com presença, eles reorganizam o campo interno e dissolvem crenças antigas. Crenças de que dinheiro é difícil, de que prosperidade é para poucos, de que abundância sempre vem acompanhada de perda. Essas crenças não são verdades, são programações herdadas. E tudo o que foi programado pode ser reprogramado. A lei da atração não funciona por insistência. Ela funciona por coerência. Quanto mais coerente você se torna entre o que pensa, sente e faz, mais rápido a realidade responde. A incoerência gera ruído. A coerência gera fluxo. Prosperidade é fluxo. É permitir que energia, ideias, recursos e oportunidades circulem sem resistência excessiva. Existe um ponto em que a pessoa deixa de se perguntar quando vai prosperar e passa a agir como alguém que já está em processo de prosperidade. Essa mudança de postura é decisiva. O universo responde ao agora.
não ao futuro distante. Ele responde à vibração atual, não à promessa que você faz para si mesmo depois que tudo melhorar. Ao fortalecer sua identidade interna, você começa a abandonar hábitos que drenam energia. Reclamação excessiva, comparação constante, consumo de conteúdos que reforçam medo e escassez. Tudo isso vai sendo substituído por escolhas mais conscientes, não por obrigação, mas porque sua vibração não combina mais com certos ambientes, pensamentos ou padrões. Essa transição pode gerar desconforto. Crescer exige deixar versões antigas para trás, mas esse desconforto não é sinal de erro, é sinal de expansão. Toda vez que você sustenta esse espaço, mesmo quando é desconfortável, você envia ao universo uma mensagem clara de maturidade energética. E maturidade atrai prosperidade sustentável. Permaneça presente. Sinta o que essas palavras despertam em você. O próximo passo aprofunda ainda mais esse alinhamento e começa a transformar essa nova identidade em ação consciente. À medida que essa nova identidade começa a se firmar dentro de você, algo silencioso acontece no seu campo energético. Você deixa de se mover a partir da carência e começa a se mover a partir da intenção. Essa mudança parece sutil, mas ela altera completamente a forma como a vida responde. A carência pede, a intenção direciona. A carência implora, a intenção assume responsabilidade. E prosperidade exige responsabilidade vibracional. Ser forte não significa endurecer nem se tornar insensível. Significa sustentar clareza, mesmo quando o ambiente tenta confundir. Significa escolher pensamentos que constroem, mesmo quando emoções antigas tentam sabotar. A força que gera abundância nasce da disciplina interna, não da pressão externa. É a capacidade de permanecer alinhado mesmo quando resultados ainda não são visíveis. Muitas pessoas desistem exatamente nesse ponto. Elas iniciam um processo interno, sentem um aumento de energia, clareza e motivação, mas ao não verem resultados imediatos, retornam aos padrões antigos. Esse retorno não acontece por falta de capacidade, acontece por falta de sustentação. Prosperidade não responde à pressa, responde à constância. Quando você sustenta uma vibração elevada por tempo suficiente, o campo ao seu redor se reorganiza. Pessoas começam a surgir com ideias complementares. Situações se encaixam de maneira inesperada. Recursos aparecem onde antes havia bloqueio. Não porque você forçou, mas porque você se manteve coerente. O universo não testa sua paciência, ele testa sua consistência. Existe também um ajuste importante que acontece na forma como você se comunica consigo mesmo. O diálogo interno de uma pessoa fraca costuma ser acusatório, duvidoso e pesado. O diálogo interno de uma pessoa próspera é estratégico, observador e construtivo. Não se trata de positividade forçada, mas de inteligência emocional aplicada à própria mente. Você começa a perceber que pensamentos são comandos, emoções são amplificadores, ações são ativadores. Quando esses três elementos se alinham, portais se abrem naturalmente. Portais de ideias, de oportunidades, de encontros certos no momento certo. Nada disso é aleatório. Tudo responde à frequência que você sustenta de forma contínua. A energia do dinheiro não gosta de ambientes caóticos. Ela flui melhor onde há ordem interna. Ordem não significa rigidez,
significa clareza de prioridades. Significa saber o que você aceita e o que você não aceita mais. Significa parar de negociar com padrões que te mantêm pequeno. Cada limite saudável que você estabelece fortalece seu campo vibracional. Nesse estágio, você pode começar a sentir uma vontade maior de organizar sua vida, suas finanças, seus planos. Isso não é coincidência, é alinhamento. Prosperidade não chega para quem vive em desordem constante. Ela chega para quem cria espaço interno e externo para sustentá-la. Essa fase é decisiva. É aqui que você deixa de apenas absorver conceitos e começa a incorporá-los. Incorporar significa viver de acordo com essa nova vibração mesmo nos detalhes pequenos, na forma como você reage, escolhe, fala e se posiciona. Pequenas escolhas diárias constroem grandes realidades ao longo do tempo. Permaneça nesse estado de presença. O que está sendo construído agora é sólido, consciente e sustentável. O próximo passo aprofunda ainda mais essa conexão entre identidade, energia e manifestação. Com a identidade fortalecida e a energia mais estável, surge um novo tipo de percepção. Você começa a enxergar com mais nitidez onde estava se sabotando sem perceber. Não por culpa, mas por condicionamento. A mente, quando não treinada para a abundância, tende a repetir padrões conhecidos, mesmo que eles causem desconforto. O conhecido gera uma falsa sensação de segurança. O novo exige presença, maturidade e responsabilidade. Nesse ponto, algo importante acontece. Você para de romantizar a escassez. Para de tratar o sofrimento como virtude e o sacrifício constante como prova de valor. Prosperidade não exige exaustão contínua, ela exige alinhamento. Quando você está alinhado, o esforço se torna mais inteligente, mais direcionado e menos desgastante. O cansaço excessivo muitas vezes é sinal de resistência interna, não de progresso real. A vibração da abundância pede espaço, espaço mental, emocional e energético. Por isso, naturalmente, você começa a se afastar de ambientes que drenam sua força. Conversas baseadas apenas em reclamação, medo, crítica e comparação passam a incomodar. Não porque você se tornou superior, mas porque sua frequência mudou. E toda vez que a frequência muda, a compatibilidade também muda. É nesse momento que muitos confundem crescimento com solidão. Mas não se trata de perder pessoas. Trata-se de se alinhar com novas possibilidades. Quando você se fortalece internamente, passa a atrair conexões mais conscientes, conversas mais produtivas e oportunidades que exigem responsabilidade e visão. A abundância gosta de ambientes onde há maturidade emocional. Você começa a entender que dinheiro não responde a pedidos desesperados, mas a decisões firmes. A mente fraca pede socorro. A mente próspera constrói caminhos. Cada decisão consciente, mesmo pequena, envia um sinal claro ao campo energético de que você está pronto para avançar. E esse sinal é percebido. Manter a vibração elevada não significa ignorar desafios. Significa não permitir que eles definam sua identidade. Pessoas prósperas enfrentam dificuldades, mas não se fundem a elas. Elas observam, ajustam e seguem. Essa postura cria uma estabilidade interna que impede quedas longas e ciclos repetitivos de escassez. Nesse estágio, você começa a se tornar mais seletivo com seus pensamentos.
Nem toda ideia merece atenção. Nem todo medo merece ser alimentado. Nem toda dúvida merece ser acreditada. Essa seleção mental é um dos maiores sinais de força interna. Ela que permite sustentar a abundância sem autossabotagem. A manifestação começa a se tornar mais fluida porque você para de lutar contra o próprio crescimento. Você aceita que prosperar é natural quando existe alinhamento. Aceita que receber é tão importante quanto dar. Aceita que viver bem não te afasta da sua essência, apenas amplia quem você já é. Permaneça consciente desse movimento interno. Ele está consolidando uma base sólida. O próximo passo aprofunda ainda mais a relação entre ação consciente, manifestação e prosperidade sustentada. A partir desse ponto, a prosperidade deixa de ser apenas um conceito mental e começa a se traduzir em comportamento. E comportamento é energia em movimento. Não existe abundância estática. Tudo o que cresce se movimenta, se adapta, se expande. Pessoas fracas energeticamente esperam sinais externos para agir. Pessoas prósperas agem a partir do alinhamento interno, mesmo quando o cenário ainda não está completamente claro. Você começa a perceber que pequenas ações diárias, quando feitas com intenção clara, têm um impacto muito maior do que grandes decisões impulsivas. A força está na constância. É o hábito consciente que constrói riqueza ao longo do tempo. Quando sua vibração se estabiliza, suas ações deixam de ser reativas e passam a ser estratégicas. Nesse estágio, sua relação com o dinheiro começa a mudar de forma prática. Você passa a observar como ele entra, como ele sai e como ele circula na sua vida. Não com medo, mas com consciência. O dinheiro gosta de ser observado, respeitado e direcionado. Ele não se sente confortável em ambientes de descuido ou negação. Quanto mais consciente você se torna, mais ele flui com naturalidade. Mantras passam a ser utilizados como âncoras, não como pedidos. Eles reforçam a identidade que você está construindo. Ao afirmar prosperidade, você não está tentando convencer o universo. Você está reafirmando para si mesmo quem você escolheu ser. Essa repetição cria coerência interna, e coerência acelera a manifestação. A lei da atração responde a estados internos consistentes. Não adianta elevar a vibração por alguns minutos e depois passar horas alimentando medo, reclamação e dúvida. Prosperidade exige comprometimento com a própria frequência. Isso não é rigidez, é responsabilidade energética. Você também começa a perceber que oportunidades raramente chegam com rótulos claros. Muitas vezes, elas se apresentam como desafios, convites inesperados ou ideias que parecem grandes demais. A mente fraca rejeita o que parece grande. A mente próspera avalia, se ajusta e expande para sustentar o novo. Nesse ponto, você se torna mais confortável com o crescimento. Não tenta mais se esconder quando algo bom acontece. Não minimiza suas conquistas. Não sente culpa por avançar. Essa permissão interna é um dos maiores desbloqueios de abundância. O que você permite, você sustenta. O que você sustenta, você multiplica. A energia começa a responder de forma mais rápida porque não encontra tanta resistência interna. Seus pensamentos, emoções e ações começam a caminhar na mesma direção. Quando isso acontece, o fluxo se torna evidente. Você sente mais clareza, mais presença e mais confiança nas próprias decisões. Permaneça atento a esse movimento.
Ele está te preparando para sustentar um nível ainda maior de prosperidade. O próximo passo aprofunda a conexão entre merecimento, expansão e liberdade financeira consciente. Neste estágio, algo muito importante começa a se consolidar dentro de você: a sensação de merecimento. Não um merecimento arrogante, nem baseado em comparação, mas um reconhecimento calmo de que você pode viver melhor, com mais conforto, escolhas e liberdade. Pessoas fracas rejeitam essa ideia porque confundem merecimento com ego. Pessoas prósperas entendem que merecer é apenas estar em harmonia com a própria capacidade de sustentar mais. Quando o merecimento se instala, o corpo relaxa. A mente desacelera. O sistema interno sai do estado constante de alerta e entra em um estado de recepção consciente. Esse estado é fundamental para a manifestação. Você não pode receber aquilo para o qual ainda se mantém tenso, desconfiado ou culpado. Prosperidade exige abertura. A energia da abundância se move melhor em campos onde existe gratidão antecipada. Gratidão não pelo que ainda não chegou, mas pela clareza de saber que o processo está em andamento. Essa gratidão não é euforia, é confiança silenciosa. Ela comunica ao universo que você não está desesperado, que você confia na construção e que está disponível para sustentar o que vem. Nesse ponto, sua relação com o tempo também muda. Você para de se sentir atrasado. Para de se comparar com trajetórias alheias. Entende que cada pessoa constrói riqueza de acordo com seu nível de consciência, suas escolhas e sua disposição para sustentar crescimento. Essa compreensão libera uma enorme quantidade de energia que antes era desperdiçada em comparação. A vibração da prosperidade também começa a se refletir na forma como você se cuida, como organiza seus dias e como se posiciona diante das próprias metas. Você passa a agir como alguém que respeita o próprio tempo e os próprios recursos. Esse respeito interno é percebido externamente. Pessoas e oportunidades respondem melhor a quem se respeita. A lei da atração não premia o esforço cego. Ela responde à inteligência vibracional. Quanto mais consciente você se torna, menos você se desgasta tentando provar algo. Você simplesmente constrói. E essa construção, quando alinhada, gera estabilidade, crescimento e liberdade. Você começa a notar que decisões financeiras passam a ser tomadas com mais clareza, menos impulso, mais intenção, menos medo, mais estratégia. Esse equilíbrio é um dos maiores sinais de maturidade energética. Ele indica que você está pronto para sustentar não apenas ganhos pontuais, mas prosperidade contínua. Nesse estágio, o medo da perda começa a perder força. Não porque você se torna imprudente, mas porque confia mais na própria capacidade de reconstruir, adaptar e seguir. Pessoas prósperas não se definem pelo que possuem, mas pela capacidade de gerar novamente. Essa confiança interna é um dos maiores atrativos de abundância. Permaneça presente nesse estado. Ele está criando uma base sólida para a expansão real e consciente. O próximo passo aprofunda ainda mais a relação entre confiança, manifestação e estabilidade financeira duradoura. À medida que a confiança interna se fortalece, você começa a perceber algo essencial. Prosperidade não é um evento isolado, é um estado que se cultiva. Pessoas que vivem em ciclos de escassez geralmente esperam por um grande momento de virada.
Pessoas prósperas constroem pequenas viradas todos os dias. Elas entendem que a abundância responde à constância silenciosa, não a explosões esporádicas de esforço. Nesse nível de consciência, você passa a tratar sua energia como um recurso valioso. Observa onde investe atenção, tempo e emoção. Tudo aquilo que recebe sua atenção cresce. Quando você escolhe alimentar pensamentos de possibilidade, em vez de pensamentos de limitação, você muda a direção do seu campo vibracional. Essa escolha, repetida diariamente, cria um novo padrão de realidade. A sensação de fraqueza começa a desaparecer porque você deixa de se ver como vítima das circunstâncias. Assume responsabilidade sem peso, sem culpa. Responsabilidade aqui não é cobrança, é clareza. É entender que você tem influência direta sobre a forma como reage, escolhe e constrói. Essa percepção devolve poder pessoal. E poder pessoal é a base da prosperidade. Você começa a perceber que o universo não responde a pedidos confusos. Ele responde a intenções claras. Quando sua intenção está alinhada com crescimento, contribuição e expansão, os caminhos se organizam, nem sempre de forma imediata, mas de forma consistente. A clareza interna elimina desvios desnecessários. Nesse estágio, a prática da manifestação se torna mais simples. Não há esforço excessivo para visualizar, nem ansiedade pelo resultado. Existe presença, existe coerência. Você visualiza porque sente. Você age porque confia. Essa naturalidade é um sinal claro de alinhamento vibracional. A abundância também começa a se manifestar em áreas além do dinheiro. Relações mais equilibradas, decisões mais conscientes, sensação de estabilidade emocional. Tudo isso é reflexo de um campo interno organizado. Quando o interno se alinha, o externo acompanha. Você entende que prosperar não significa perder sensibilidade, mas ganhar discernimento. Não significa se afastar do que é essencial, mas ampliar possibilidades. Esse entendimento dissolve o medo inconsciente de crescer. O crescimento deixa de ser ameaça e passa a ser expressão natural do seu estado interno. Permaneça atento a esse processo. Ele está se aprofundando de forma silenciosa, sólida e sustentável. O próximo passo integra tudo isso de maneira ainda mais clara, preparando o fechamento desse ciclo com consciência e equilíbrio. Neste ponto do processo, você já não precisa mais se convencer de nada. A mudança não está mais apenas no entendimento, ela está no sentir. E quando algo é sentido como verdade interna, a realidade começa a se reorganizar com mais rapidez. A fraqueza desaparece porque você deixa de se apoiar em expectativas externas e passa a confiar no próprio eixo. Você percebe que prosperidade não é algo que vem para preencher um vazio, mas para expandir uma base sólida. Pessoas que tentam usar dinheiro para compensar insegurança interna nunca se sentem satisfeitas. Pessoas que constroem segurança interna usam o dinheiro como extensão natural dessa estabilidade. Essa diferença muda completamente a forma como a abundância se manifesta e se mantém. A vibração da abundância exige presença. Não presença tensa, mas presença consciente. Estar inteiro no que faz, no que decide, no que escolhe. Quando você se fragmenta entre medo do futuro e arrependimento do passado, sua energia se dispersa. Quando você se ancora no agora, sua força se concentra. E energia concentrada cria impacto. Nesse estágio,
Você começa a notar que sua comunicação muda. Você se expressa com mais clareza, faz pedidos mais diretos, estabelece limites com mais tranquilidade. Essa clareza não é agressiva, é firme. E firmeza é um dos pilares da prosperidade. O universo responde melhor a quem sabe o que quer e sustenta isso sem culpa. A lei da atração se torna menos mística e mais prática. Você entende que aquilo que você tolera, você autoriza. Aquilo que você repete, você reforça. Aquilo que você escolhe conscientemente, você manifesta. Essa compreensão devolve responsabilidade sem peso e poder sem rigidez. Você também começa a aceitar que prosperidade não elimina desafios, mas muda a forma como você os enfrenta. Em vez de se perguntar por que isso está acontecendo, você passa a se perguntar como pode crescer com isso. Essa simples mudança de pergunta altera completamente o resultado energético de qualquer situação. A sensação de escassez perde força porque você não se identifica mais com ela. Ela pode até aparecer como pensamento passageiro, mas não encontra mais espaço para se instalar. Você observa, ajusta e segue. Esse movimento impede que antigos padrões retomem o controle. Neste nível, você não precisa mais provar nada para ninguém. Seu foco deixa de ser aprovação e passa a ser coerência interna. E coerência interna gera confiança externa. Pessoas confiam mais. Oportunidades se tornam mais claras. Caminhos se apresentam com menos resistência. Permaneça nesse estado de alinhamento. Ele prepara naturalmente o encerramento desse ciclo de fortalecimento, integrando tudo o que foi construído até aqui de forma fluida, consciente e estável. Agora, tudo o que foi construído internamente começa a se integrar de forma natural. Não existe mais a sensação de esforço para manter essa nova postura, porque ela já faz parte de quem você é. A força que antes parecia distante, agora se manifesta como estabilidade. Você não precisa mais se convencer de que pode prosperar. Você simplesmente age como alguém que está alinhado com esse caminho. Nesse estágio, a abundância deixa de ser algo que você busca e passa a ser algo que você permite. Permitir é um estado de abertura consciente. É confiar no próprio discernimento, nas próprias decisões e na capacidade de lidar com crescimento. Pessoas fracas tentam controlar todos os detalhes por medo de perder. Pessoas prósperas confiam no processo porque sabem que podem ajustar a rota quando necessário. Você começa a perceber que sua relação com o dinheiro se torna mais leve. Ele deixa de ser fonte constante de tensão e passa a ser parte da dinâmica da vida. Isso não significa ausência de responsabilidade, significa maturidade. Você administra, planeja e constrói sem ansiedade excessiva. Essa leveza é um sinal claro de alinhamento vibracional. A energia da prosperidade também se fortalece quando existe contribuição. Não contribuição forçada, mas natural. Quando você cresce internamente, passa a impactar positivamente o ambiente ao seu redor. Sua postura inspira, suas escolhas influenciam e sua clareza abre caminhos também para outros. O universo responde muito bem a campos energéticos que expandem sem competir. Nesse ponto, você entende que prosperidade não é apenas acumular, mas circular com consciência. Tudo o que circula se mantém vivo. Tudo o que estagna perde força. Essa compreensão muda a forma como você lida com recursos, ideias e oportunidades.
Você passa a movimentar energia com mais inteligência. Você também percebe que sua intuição se torna mais confiável. Decisões que antes geravam dúvida, agora são tomadas com mais tranquilidade. Isso acontece porque sua mente e sua energia estão alinhadas. Quando não existe conflito interno, a clareza se torna natural. Esse alinhamento cria uma sensação de solidez interna. Mesmo diante de imprevistos, você não se desorganiza por completo. Você ajusta, aprende e segue. Essa capacidade de adaptação é um dos maiores sinais de força real. É ela que sustenta a prosperidade a longo prazo. Permaneça consciente desse estado. Ele não é passageiro, ele é construído. E tudo o que foi construído com presença, intenção e coerência se sustenta. O próximo passo conduz esse processo para um fechamento integrado, onde força, abundância e gratidão se encontram de forma natural. Chegar até aqui significa que algo dentro de você já não é mais o mesmo. Não houve ruptura brusca, nem promessas vazias. Houve integração. A força que agora se manifesta não é barulhenta, não precisa se provar. Ela é silenciosa, estável e consciente. É a força de quem entende que prosperidade não é um destino distante, mas um estado que se sustenta no dia a dia. Você começa a perceber que sua vida passa a responder com mais fluidez, porque sua energia deixou de oscilar tanto. Antes, um pensamento negativo era suficiente para desorganizar tudo. Agora, pensamentos passam, emoções passam, mas você permanece centrado. Esse centro interno é o que diferencia alguém que cai repetidamente de alguém que atravessa fases mantendo equilíbrio. A abundância se aproxima naturalmente de quem não a idolatra nem a teme. Quando você deixa de colocar o dinheiro em um pedestal ou em um campo de culpa, ele encontra espaço para se manifestar de forma saudável. Prosperidade não exige obsessão, exige maturidade. E maturidade é exatamente o que se construiu ao longo desse processo. Nesse estágio, você entende que não precisa mais carregar o peso de antigas histórias. Narrativas de fracasso, de limitação, de comparação com o passado, perdem força porque não definem mais quem você é agora. Você honra o que viveu, mas não se prende a isso. A energia se mantém no presente, e é no presente que toda manifestação acontece. A clareza interna também começa a se refletir em escolhas mais firmes. Você sabe quando avançar, quando pausar e quando encerrar ciclos que não fazem mais sentido. Essa capacidade de decisão consciente evita desperdício de energia e tempo. Pessoas prósperas não vivem correndo atrás do que já não as escolhe. Elas direcionam energia para onde existe reciprocidade e crescimento. A sensação de abundância passa a ser menos ligada a números e mais ligada à liberdade. Liberdade de escolher, de ajustar rotas, de dizer sim ao que expande e não ao que limita. Essa liberdade interna é um dos maiores sinais de força verdadeira. Ela não depende de aprovação externa. Ela nasce da coerência com a própria essência. Você também começa a perceber que sua presença se torna mais firme. Onde antes havia insegurança, agora existe tranquilidade. Onde antes havia medo de errar, agora existe disposição para aprender. Essa mudança não acontece de uma vez, mas quando acontece, ela é profunda. E profundidade sustenta crescimento. Permaneça nesse estado por mais alguns instantes. Tudo o que foi integrado até aqui está se organizando para um fechamento natural, consciente
e alinhado. O próximo bloco conduz esse encerramento de forma fluida, conectando força, prosperidade e gratidão de maneira completa. Agora, tudo se acomoda de maneira natural dentro de você. Não há mais pressa, não há mais tensão. O que precisava ser compreendido já foi assimilado. O que precisava ser fortalecido já encontrou base. A prosperidade deixa de ser uma ideia distante e passa a ser uma presença possível, real, construída a partir da consciência que você sustenta daqui em diante. Você não precisa carregar a identidade de quem luta o tempo todo. Essa versão cumpriu seu papel, ensinou o que precisava ensinar, mas não precisa mais conduzir suas escolhas. A força que agora se estabelece é serena, madura e consciente. Ela não reage ao mundo, ela direciona a própria vida. E essa mudança interna é percebida pelo campo ao seu redor. A abundância começa a se manifestar como consequência, não como objetivo obsessivo. Ela surge quando você escolhe se respeitar, quando honra seu tempo, quando confia no próprio discernimento. Prosperar passa a ser um reflexo da forma como você pensa, sente e age de maneira alinhada. Não há mais conflito interno entre crescer e se manter fiel a quem você é. Você entende que riqueza não é apenas acúmulo, é fluidez, é saber receber, administrar e permitir que a energia circule. Quanto mais você se mantém consciente, mais natural esse fluxo se torna. O dinheiro encontra espaço porque não encontra medo, culpa ou rejeição. Ele se aproxima porque você está preparado para lidar com ele com responsabilidade e equilíbrio. Neste encerramento, não há promessas exageradas nem expectativas irreais. Existe apenas a clareza de que um ciclo interno foi reorganizado. Você sai daqui mais presente, mais firme e mais conectado com sua própria capacidade de construir uma vida próspera. O caminho continua, mas agora você o percorre com outra postura. Leve essa consciência para seus próximos dias. Observe suas escolhas, suas palavras e seus pensamentos. Eles são extensões diretas da sua energia. Quanto mais coerência você sustenta, mais a realidade responde. Prosperidade é diálogo constante entre o que você vibra e o que você permite. Permaneça com essa sensação de estabilidade por alguns instantes. Sinta o corpo relaxar, a mente desacelerar e a confiança se estabelecer de forma silenciosa. Esse estado interno é fértil. É nele que novas oportunidades encontram espaço para surgir. E ao finalizar esse momento, reconheça sua própria presença aqui, reconheça sua abertura para crescer e transformar. Gratidão por estar aqui.